as nossas opiniões devemos fazer com clareza. E clareza das nossas Devem ser opiniões, do meu objetivas. ponto de vista, é sair fora e olhar para o rosto das pessoas. Se a gente sair fora e olhar para o rosto de 10 pessoas lá na pedonal, vais perceber que, afinal, a lógica, no Caibo está aqui a dizer, porque o sofrimento. Tem coisas que já nem precisamos falar com voz alta sobre a má governação, porque todo mundo pensa a mesma coisa. Porque há pessoas que têm responsabilidades por esse país, porque gerem o dinheiro da Angola e dos angolanos também. Penso que as administrações municipais e o governo provincial no seu todo, atacando estas três situações, acabamos por ultrapassar a questão da preocupação com a chuva, que não é possível que seja proibida de cair. Nós é que devemos criar as condições para que ela nos encontre preparados para que consigamos ultrapassar as consequências que ela traz. Termina o cacimbo. A preocupação dos luandenses é se Luanda está ou não preparada para as chuvas que se avizinham. Começo com o Dr. Caebo. Dr. Caebo, como é que o Ngoló se encontra? Está preparado para as chuvas? Bom, o Ngoló continua no mesmo abandono, não é? No mesmo abandono de há mais de alguns séculos atrás, algumas décadas pelo menos, sem infraestruturas que consigam acudir caso caia chuviscos. E isso é um reflexo também de Luanda toda. Às vezes eu tenho a apreciação que quem dirige esse Estado pensa que o país é Luanda e a capital do país é a Cidade Alta, porque veja que os setores mais afastados do asfalto vivem em extremo desprezo, tanto é que e não devia ser diferente, porque o presidente não tem como perceber como as pessoas vivem, porque se calhar não importa-se muito, e olhando pela velocidade como as suas viaturas, a sua escolta passa quando vai por bairros que interligam a periferia, por exemplo, se passar aquela avenida Vanduna Eloy, a velocidade é tanta que o presidente não tem como verificar que as casas estão a cair, que as pessoas estão a viver na ruína, por conta da velocidade. E nem sequer consegue sentir os buracos no asfalto. Portanto, o país, a cidade, o país todo não está preparado para chuvisco. Luanda, pior ainda, não é? Porque nesse período de cacimbo, de frio, é que devia se preparar as vias primárias. Eu, semana passada, ouvi uma notícia que deixou-me incrédulo, não é? Dizia que estão a reabilitar as vias terciárias, e eu me questionava onde é que estão as secundárias, onde é que estão as primárias. Portanto, como é possível estarem a reabilitar as terciárias se as secundárias não existem? Portanto, mas isso é típico de quem nos governa. Quem governa às vezes procura trazer utopia para as pessoas, procura trazer sonho para as pessoas de que um dia vamos realizar, mas falando concretamente sobre a época que agora vamos entrar a partir da manhã, é mais um período que se avizinha de mortes, destruições de casas, por conta da incompetência de quem nos governa de, por exemplo, criar questões mínimas. A agenda do MPLA eu tive questão de analisar. No capítulo do saneamento básico está muito bem apetrechado. O governo tinha a intenção, com o programa político que foi sufragado nas eleições passadas, de investir mais no saneamento básico. Porque naquele período, e se calhar por conta dos assessores que escreveram aquele documento, teve-se a percepção de que se investirmos no saneamento básico, vamos evitar doenças. Se evitarmos doenças, vamos evitar pressões nos hospitais. Portanto, está lá, muito lindo. Eu tive cuidado de ler, parecia um documento profético caído dos céus, o programa sufragado do MPLA, mas que, do ponto de vista da realização, nós estamos a ver que para o setor do saneamento básico, o valor que se alocou são
e alguma coisa milhões de kwanzas para resolver a questão do saneamento básico. Portanto, Luanda vai continuar com as mesmas desgraças, os bairros continuarão a inundar, porque felizmente isso não afeta quem está no asfalto, afeta mais quem está nas periferias. Eu vi agora o trabalho de alargamento das valas de drenagem do Golfe, destas que saem do palanca lá do bairro, estão a alargar as valas de drenagem no sentido de conseguirem escoar o mais rápido possível as águas pluviométricas da cidade para as zonas periféricas. Onde essas águas vão parar não interessa. O importante é que as zonas do asfalto não tenham água. Portanto, o cenário que se avizinha é medonho e catastrófico, e não temos fim à vista, não temos uma solução, porque o governo não apresentou um plano diretor para, em função do que se vivenciou das mortes, das enxurradas que tivemos, para minimizar, pelo menos minimizar essa situação. Portanto, não se espera muita coisa, não sei se Doutor Mabanza, hoje, 15 de agosto, termina o cacimbo e a preocupação dos munícipes de Luanda é que se Luanda está preparada para as chuvas que se avizinham. No seu ponto de vista, está preparada ou nem por isso? Bem, essa questão é uma questão filosófica que se responde com a necessidade de análise da densidade populacional que uma determinada cidade tem para, portanto, chegarmos a uma conclusão dessas, né? Até porque, antes de eu responder a essa questão, sabemos, por exemplo, que cidades superlotadas, e ainda que estejam em países desenvolvidos, às vezes têm ocorrido fenômenos de enxurradas que acabam por inundá-las, não é? E o caso do exemplo, temos uma das cidades que eu me esqueço o nome em Brasília, o ano passado, que acabou por ser engolida pelas águas, não pela falta de boa gestão necessariamente do governo dessa cidade ou dos administradores dos municípios nesta cidade, mas que por algum infortúnio Deus podia existir para ajudar as pessoas a compreenderem e a poderem evitar esses catástrofes. Para nós é verdade que Luanda é uma cidade capital, por sinal, porque é assim que a nossa lei diz, e porque também os grandes centros de decisões vêm por cá, e por isso é que temos vindo a verificar, apesar de a chuva continuar a causar estragos, não é, uma determinada preocupação de vários administradores de todos os municípios. Eu penso que o governo, quando pensou em aumentar o número de municípios, voltarmos nas antigas designações como municípios, também teve esta visão de que devíamos estreitar mais a questão ligada à aproximação, não é, dos populares às administrações, de modo que essas administrações estejam, não é, vinculadas dentro daí onde as populações têm mais destaque, das suas residências, dos seus mercados, dos seus afazeres, de modo a que a partir dali essas administrações promovam ações para, portanto, promoverem, passo o pleonasmo aqui, os atos de saneamento básico, porque às vezes nós pensamos que a chuva deve ser proibida de cair, mas não podemos fazer porque é fenômeno da natureza. Bastava apenas termos uma sensibilidade, todos nós, as igrejas, e aqui mais uma vez Deus devia existir para isto, as igrejas, as famílias e as próprias instituições administrativas deviam levar a cabo, em conjunto, situações de promoção de atos de cidadania, no sentido de se promover campanhas de sensibilização para o saneamento básico, aquelas sensibilizações que no passado verificamos em situações como determinado grupo ou determinada associação, conjunto de associações, irem às ruas, poderem promover apelos a não, por exemplo, deitar lixo nas ruas e essa coisa toda.
Precisamos, portanto, crescermos neste sentido. Eu recebo aqui, concordo com as críticas construtivas, inclusive do meu colega, o Dr. Caebo, que chama a atenção aqui às nossas administrações municipais no sentido de poderem afluir a atos de humanismo do gênero, porque mesmo assim temos que chamá-los de atos de humanismo, porque é preciso crescermos todos, porque pode até ser que o governo provincial ou a administração municipal tenham estes planos e têm, é verdade, só que o primeiro é que nós temos que lutar para a mudança das consciências das nossas populações. Quais seriam as principais prioridades do governo liderado por Luiz Nunes? Questões ligadas a, por exemplo, a reparação de bacias de retenção das águas que poderão aguentar o impacto das águas das chuvas, poderão ter que, portanto, também encerrar a questão ligada ao saneamento básico para evitar situações de cólera como as que tivemos nas chuvas passadas. Portanto, aqui reforçar, não é, ou até alargar aqui a questão das vias de drenagem, valas de drenagens, de modo a que quando as chuvas caírem já estejamos preparados do ponto de vista da higiene, do ponto de vista das valas de retenção de águas, bem como das valas de drenagem. Penso que as administrações municipais e o governo provincial no seu todo, atacando estas três situações, acabamos por ultrapassar a questão da preocupação com a chuva, que não é possível que seja proibida de cair. Nós é que devemos criar as condições para que ela nos encontre preparados para que consigamos ultrapassar as consequências que ela traz. Okay. Dr. Caebo, Luanda continua com o surto de cólera. Será que com as chuvas que se avizinham não vai agravar ainda mais a situação? Bom, com as chuvas que avizinham-se, haverá um recrudescimento de todas as doenças possíveis existentes em Luanda, em épocas de chuviscos, inclusive, não é? Porque o meu colega falava das grandes enxurradas, mas o que cria constrangimento aqui é também o chuvisco, um pequeno chuvisco. Então, aqui não é questão de fenômenos naturais, é questão de falta de preparação. O doutor falava também do crescimento populacional, que também, claro, deve ter, tem sim uma influência, mas quem nos dirige não tem noção de quantas pessoas vivem em Luanda, não tem noção de quantos somos. É como se um pai tivesse a fazer o orçamento para o jantar de casa sem saber quantos vivem naquela casa. Portanto, é sempre difícil. Luanda foi projetada para cerca de 6 milhões de habitantes. Hoje vive mais da metade da população do país estão em Luanda. Por quê? Por conta das assimetrias populacionais, por conta do abandono que graça e desgraça outras províncias do nosso país. Tanto há um êxodo, as pessoas fogem das suas províncias para estarem cá em Luanda, porque em Luanda, que é o país, a capital é a cidade alta, então as pessoas tendem a vir para cá. E tudo isso vai pressionar o setor social, tudo isso vai criar uma pressão extrema sobre as linhas de passagem de água, vai se construir de forma desordenada. Primeiro constrói-se o bairro, depois o Estado aparece. Portanto, mesmo cá em Luanda, há zonas que não se sente o cheiro do nosso Estado, do cheiro de que existe poder político aqui. Não há questão de segurança, iluminação, não há água, não há praticamente condimentos que permitam que a população viva de forma condigna. Portanto, com a chegada, mais uma vez, do fiscal Chuva, não é? Vai se destapar, mais uma vez, a incompetência de quem nos dirige. Eu não sei se a província de Luanda continua tendo um administrador, é pouco provável, porque a administração pública, sobretudo a administração direta, olhando para a figura do administrador, do governador, são as pessoas de campo, são as pessoas que devem estar todos os dias com as mangas arregaçadas no campo,
são as pessoas mais próximas, porque representam a extensão, a longa manes do poder do presidente. Eles representam o presidente da República. O governador, o administrador, representa o presidente da República lá. Porque é a extensão do presidente da República. Quando um administrador nem sequer conhece os bairros, os becos, as entradas, portanto, nós estamos a ser governados por improviso. Luanda é uma cidade improvisada, com estradas de improviso, escolas de improviso, hospitais de improviso, governador improvisado, tudo aqui é de improviso. Portanto, com esse cenário, eu, se fosse militante do MPLA, devia ter coragem, não é? Porque tem uma apreciação de que o problema não está só no presidente, o problema está também na bajulação. Porque os bajuladores do MPLA são os principais causadores dos problemas do MPLA. Embora tenha uns outros, mas os principais são os bajuladores. Porque é o bajulador que não tem capacidade de dizer ao presidente que precisamos de dinheiro no município do Clamequé. Precisamos de dinheiro, porque para pintar a administração, para pintar uma esquadra, agora a esquadra podemos tirar porque já tem orçamento próprio, não é? Mas para pintar escola, para pintar hospitais, para reabilitar uma estrada, uma rua, um beco, depende da cidade alta. Então, como é possível um país desenvolver-se com a tamanha concentração? Quer dizer, nós estamos numa fase que parece que temos um rei. Porque se agora fores diretor de uma escola e pintares a escola, e nós ouvimos isso nos lábios de um diretor de uma escola, se pintares uma escola, você tem que justificar onde é que traz o dinheiro. Podes ir para a cadeia. Porque o dinheiro tem que vir da sua excelência, o presidente vitalício, que dá bênção nos outros. Se ele não abençoa, se as pessoas não têm o dinheiro em mão, se ele não canalizou as verbas, você não pode fazer nada. Então, os nossos administradores, ser governador de Luanda, é aceitar que te deem um certificado de incompetência, porque você será mesmo incompetente. Você não poderá agir sem a cidade alta decidir. Para reabilitar uma rua, se calhar eles têm vontade. Deve haver alguma vontade. Mas como vão agir se nós estamos num sistema concentrado, num sistema centralizado, num sistema em que parece-nos mais na Idade Média, em que havia um rei? Quer dizer, e as pessoas, os bajuladores, estão aí ao lado a dizer, não, as coisas estão tá tudo bem, ali já tem estrada, é uma estrada improvisada, com tamanho decente, 7 centímetros. Portanto, Luanda, infelizmente, caro jornalista, para concluir, é uma cidade improvisada. Dr. Mabanza Kambaka, olhando para esta questão do saneamento e também das chuvas que se avizinham, doutor, ainda há pessoas que ocorrem no aterro sanitário dos Mulemvos, aqui em Luanda, à procura de alimentos, meios ferrosos e não só, para fazerem daquilo o seu ganha-pão. Na sua perspectiva, doutor, o que o governo deve fazer com aquele espaço? Deve vedar, deve manter assim? O que deve-se fazer? Caríssimo jornalista, gosta de fazer perguntas cavilosas, mas eu devo lhe informar o seguinte: eu até, aqui mesmo nesse canal televisivo, uma vez desafiei os meus colegas de painel que pudessem fazer, ou pudessem, enfim, alguma reportagem ou qualquer coisa dessas pessoas todas que têm vindo a propalar, dizer que a sua vida cotidiana é comer no lixo e etc. Eu penso que são questões muito isoladas que não devem ser levadas à categoria de um problema de uma nação como a nossa, porque nós temos vindo a verificar. É verdade que nós devemos categoricamente e sinceramente dizer que estamos numa fase em que temos alguns problemas. Também, se dissermos que não existem famílias que sintam fome em Angola, também estaríamos a dizer coisa que não é verdade. É verdade. Mas também essas famílias que existem com fome, existem também nos Estados Unidos, existem na África do Sul, existem em Portugal, existem na Alemanha, existem, enfim. Portanto, não são necessariamente conteúdos ou matérias que nós devemos levar à categoria de algum problema como tal. Por quê? Porque primeiro é que estas pessoas,
a serem identificadas por um conjunto de pessoas de boa fé, como o ilustre jornalista e o meu colega aqui, o Dr. Antônio Caebo, ou uma outra pessoa que, por exemplo, se preze ser humanista, pode necessariamente, e aliás, por isso é que existe o sentido de ajuda. Há quem diga que Senhor Deus não estará a existir nesse momento porque deixou o mundo à sua sorte, porque tem pessoas a passarem mal, tem de um lado países ricos e do outro lado países pobres, e por que não evita que isso aconteça, pessoas a morrerem porque têm uma doença que chegou a uma fase final e falta de medicamento e etc. Portanto, isto aqui não precisamos necessariamente inculcar tudo aos políticos. Entre nós mesmos devemos nos culpar, entre nós os irmãos, nos bairros, nas ruas, em casa, etc. Precisamos ter um senso de humanismo no sentido de podermos ajudar essas pessoas. Se o caro jornalista ou o Dr. Antônio Caebo alistar estas pessoas, ir ter com um administrador, com um governo, eu acredito que ir ter com um empresário, eu acredito que essas pessoas poderão merecer alguma ajuda. E não precisamos dizer aqui, não, agora o culpado é só excelência, o presidente da República, por isso é que essa pessoa está aqui no balde de lixo. Não estaríamos a ser tão sérios assim. Aliás, para que nós sejamos levados a sérios, precisamos analisar as coisas com lógica. O meu colega aqui está a falar, por exemplo, de bajuladores que dizem que tudo está bem, mas não está. Eu não sei se o meu colega, se calhar, podia analisar o inverso, de forma inversa a situação. Se tudo que ele diz estar mal, está mesmo mal, né? Que isso também depende, porque aqui o conceito de bajulador é um conceito filosófico, né? Portanto, se de um lado, primeiro, se dizer aquilo que logicamente está correto e se dar uma opinião, portanto, daquilo que ocorre, dos fenômenos políticos, sociais e econômicos, do ponto de vista técnico e assertivo, isso é bajulação. Por exemplo, eu seria um destes. Por quê? Porque eu, portanto, emito as minhas opiniões tendo em conta aquilo que a minha interpretação me permite fazer, e eu, antes de opinar, olho para os factos e faço essa interpretação. A interpretação que faço dos factos é uma interpretação objetiva. Doutor Mabanza, infelizmente, não consegue não estando a ser eu. É típico, doutor Mabanza. Mas é normal que... É uma questão prévia. Eu sei que tem dificuldade de resistir à tentação de procurar, não é, de forma sutil, afetar um pouco o psicológico do outro, não é? Mas eu não vou entrar nesse assunto de periferia, é um pouco periférico. Nós estamos aqui a falar do país, não é? Não estamos aqui, e como disseste muito bem, as nossas opiniões valem o que valem, não é? E não cabe a nós aferir se é lógico ou não. Devemos apenas procurar respeitar. Se tem alguma lógica ou não, é o que concordo a gente... Consigo. E é assim que devemos tornar o fair play no debate. Mas as nossas opiniões devemos fazer com clareza. E clareza das nossas opiniões, do meu ponto de vista, é sair fora e olhar para o rosto das pessoas. Se a gente sair fora e olhar para o rosto de 10 pessoas lá na pedonal, vais perceber que, afinal, a lógica, no Caebo está aqui a dizer, porque o sofrimento. Tem coisas que já nem precisamos falar com voz alta sobre a má governação, porque todo mundo pensa a mesma coisa. Porque há pessoas que têm responsabilidades por esse país, porque geram o dinheiro da Angola. E dos angolanos também. Estávamos aqui a falar no bastidor que qual é a resistência de se construir, por exemplo, uma ponte que liga Zaire e Cabinda? Menos de 5 km. Qual é a resistência para um bilhete de passagem custar 200 mil? Ou seja, é mais fácil sairmos de Luanda para Vinduque do que de Luanda para Cabinda. Portanto, isso é questão de lógica também. Então são questões tão básicas que só vão manchando e beliscando as pretensões
de que o país vai evoluir, embora essa evolução só um número reduzido de pessoas é que sentem. Portanto, o cenário das chuvas avizinham-se e se tivermos a oportunidade de cá estarmos depois de um chuvisco, espero que já lanço agora o desafio que me faça recordar, Caiba, chuviscou hoje, vamos falar sobre a questão do chuvisco, veremos qual é a lógica, não é? Muito obrigado, doutor Mabanza, só um minuto, por favor. Bom, eu penso que devo, no entanto, encorajar as nossas duas seleções, não é? Que ontem uma ganhou uma perda e a outra ganhou uma vitória. Penso que ganhar ou perder no desporto, ainda assim precisamos mantermos o nosso patriotismo. E o desporto é uma destas nuances que faz com que nós, os cidadãos nacionais, tenhamos que nos alinhar para o bem, mesmo que nós nos sintamos embaixo, porque afinal de contas, se hoje perdemos, amanhã podemos vencer. É por aí então que eu dou a minha mão a torcer para as nossas duas seleções, né? Que estão em 2 campeonatos, que apesar dos apesares, estamos uma nos está a surpreender com várias vitórias e a outra com uma derrota, não é? Que, portanto, não faz perder-nos a esperança. Muito obrigado, doutor Caiabo, o seu minuto. Bom, meu minuto vai para os líderes religiosos, não é? E para a população no geral. Lança aqui o desafio de criarmos uma agenda de oração, não é? Vamos orar para que Deus toque nos corações endurecidos dos nossos dirigentes e que eles não sintam vergonha de expressar amor pelo povo, porque o cenário que estamos aqui a vivenciar, se não houver de forma imediata a intervenção divina, e olhando pelo maestro, que é o presidente, que está a tocar notas e a orquestra está a tocar outras, não há sintonia entre esses dois corpos. Se Deus não intervir, as coisas podem sair dos carris e não é isso que a gente quer. Portanto, apelo todo crente, os pastores, as igrejas, vamos criar um calendário de oração. Vamos orar pelos dirigentes do MPLA, pelos militantes do MPLA, que Deus toque nos corações endurecidos dessa gente.